com a questão 1, né? Então, você tem que escrever a negação. Realmente, isso não é muito trivial, tá? Então, é assim, em primeiro lugar, uma coisa muito importante é você ler aquele material que eu pedi, tá? Que eu coloquei lá, aquela aula 2, você tem que ler. Porque eu dou muitos exemplos e realmente isso é uma discussão, uma questão que você vai, toda a sua vida como estudante de matemática, você vai lidar com isso, né? Você tem que aprender a negar uma sentença. Pode parecer fácil, que tipo, é só tirar o não. Não, nem sempre. Não é bem assim. Tem que entender a ideia da negação, tá? E aí, e assim, essas negações, claro, aqui todas elas têm uma implicação dentro delas, tá? Tem uma noção de implicação. Então, eu queria, na verdade, então assim, aqui tem, eu vou deixar de compartilhar, não necessariamente deixar de compartilhar, mas eu vou compartilhar a tela do meu tablet aqui, que tem como eu fazer um exemplo escrevendo aqui para vocês. Eu vou compartilhar então a tela desse tablet aqui. Vamos ver se vai aparecer para vocês aí. Que aí eu vou escolher um exemplo e vou fazer. Tá. Acho que já está aparecendo, né? Não sei se já está aparecendo. Eu vou só acompanhar aqui para ver se a tela do meu tablet está aparecendo para vocês. Acho que tá. Tá aparecendo sim, professor. Tá aparecendo, né? Maravilha, então. Show, tá ótimo. Então, eu vou abrir aqui umas notinhas. Isso aqui foi a aula de análise de segunda-feira. Vamos fazer outra nota. Então, eu tenho o seguinte. Eu vou pegar um exemplo daqueles lá, então, tá? Eu só não vou fazer, obviamente, que são para entregar. Então, mas antes de a gente fazer o exemplo, seria interessante a gente fazer uma revisão assim da ideia, né? De quando você tem uma implicação e você tem que negar essa implicação. Então tem que tomar muito cuidado, porque negar alguma coisa, como eu falei, não é só. A ideia seria, coloca um não na frente, né? E se você já tem um não, tira o não. Mais ou menos, tá? A ideia é essa, só que quando você tem uma implicação, você quer que aquela frase faça sentido, né? Então, por exemplo, em todas as nossas sentenças, você tem essa estrutura aqui. Se alguma coisa, tá? Caiu aqui o celular. Eu estou usando eu estou usando aqui um suportezinho que vende nas barcas. Vende no camelô, acho que vocês devem ter visto, não sei se vocês têm também um, que ele gruda no celular, só que ele não é muito bom, né? Assim, tipo, falha. E aí ele fica escorregando. Então é o seguinte, você tem lá, se P, deixa eu só tirar aqui tirar isso aqui, ficou falho. Então, se você P é qualquer coisa, tá? Então, por exemplo, se choveu, então está frio, tá? Então, choveu é a sua sentença mais simples P, tá? E aí eu estou formando uma implicação com isso. Então, se P, então que é outra coisa. Então, se P, nesse caso, no meu exemplo aqui, choveu, tá? E que está frio. Tá? Então, mas pode ser qualquer coisa que você quiser, inclusive essas sentenças. Todas elas você pode modelar dessa maneira. Então, por exemplo, na letra A, que eu peço para você escrever a negação desses enunciados. Na letra A, você pode dizer, tem a equação da onda possui infinitas soluções. Então, a sua hipótese, que é esse P aqui, esse P é a hipótese, lembra? Se você leu a aula 1 e a aula 2, que dessa semana, você vai ver lá o texto que eu mandei, o P é a hipótese, é a condição suficiente, tá? Então, se P, então Q. Aí, no caso do primeiro exemplo, lá da questão 2, a equação da onda, então precisa ser uma equação da onda, tá? Então, se tal objeto é uma equação da onda, então possui infinitas soluções. Você pode modelar assim. Então, a primeira coisa que eu espero nessa questão, que eu acho que é importante você fazer, é você escrever todos esses itens. Faz todos eles, tá? Mesmo que você não tenha que entregar. Você tente remodelar as sentenças dessa maneira que está aparecendo aí na telinha para vocês, tá? Se P, então Q. Se tal coisa, por exemplo, na letra B, eu já até posso fazer isso, eu sei que é para entregar, mas isso eu posso fazer para te ajudar, ó. Já que ele é vegetariano, esse já que, ele dá uma ideia de causa, né? Aquilo ali é a motivação, de onde você partiu. Então, a sua hipótese. Então, ele é vegetariano, né? Se é vegetariano, então não come peixe, tá? Então, o não come peixe é óbvio que é a sua tese. Mas esse já que, ele pode confundir. Então, você tem que ter um pouco de exercício de interpretação de texto,
tá? Você tem que ler o português. Aqui eu coloquei de propósito. Eu coloco nesse exercício de propósito para treinar o raciocínio de vocês para esse nível aqui. Nem todas as frases estão nesse formato, tá? E nem todas elas são de matemática. Algumas são implicações de provérbios da vida real, coisas que a gente fala assim naturalmente. Por exemplo, tomou Doril, a dor sumiu, que é também para entregar. Né? Então, já coloquei de propósito. Por quê? É uma frase comercial conhecida. Né? E aí você vai pensar agora, tipo, tá, qual é a causa? Então, como é que você modela dessa maneira aqui, tá? Bom, então, primeira coisa que você vai fazer, tá? Primeiro passo para você fazer todos os itens dessa questão 2. Primeiro passo, modelar a frase como uma implicação lógica, que é isso aqui, tá? É você escrever, então, se P, então o quê? Se você quiser, você pode escrever, inclusive, assim, ó, com uma setinha, que eu mostro isso lá na aula, na aula 1 e na aula 2, tá? Então, se P, então o quê? É o que está escrito aqui embaixo. Só que aqui eu estou usando um símbolo lógico, que é o símbolo da implicação. Essa setinha dupla, grossinha, a gente usa em matemática sempre, que ela representa isso, que o P é a sua hipótese e o Q é a sua tese, a sua consequência, a sua condição necessária, tá? Se P acontece, então necessariamente você tem Q, tá? Primeira coisa, você vai fazer isso com todas elas. Então, por exemplo, vamos fazer aqui, eu fiz da letra A, eu fiz assim, né? Vamos fazer, eu fiz de boca, mas vamos tentar fazer, por exemplo, letra C, você tem que entregar, ó, a letra E. Letra E, porque a letra E, ela tá nesse esquema do provérbio, né? Da frase cotidiana. Não é uma frase matemática, mas ela tem uma implicação lógica dentro dela, tá? Aí, se vocês quiserem, porque vocês têm que entregar a B, a D e a G. Vocês não têm que entregar a E. Então, eu vou fazer aqui, tá? Então, ó, a frase, a sua sentença lógica é: quem não deve, não teme. Então, pensa assim, não pensa em verdadeiro ou falso. Eu não estou perguntando se ela é verdadeira ou falsa. Não estou perguntando o significado filosófico dela, mas tem que ter um certo nível de interpretação de texto, porque você está lidando com uma frase cotidiana e não uma sentença matemática. Apesar de ser uma frase cotidiana, de ser um provérbio, ela tem uma implicação lógica dentro dela. É por isso que eu pedi para você pensar, refletir sobre ela, tá? Então, ó, quem não deve, não teme. Qual é a noção de hipótese aqui? Então, primeiro é não dever, tá? Então, você pode interpretar isso assim, ó, esse não deve é o P, é a sua hipótese, tá? E o não teme é o quê? É a sua consequência, é a sua condição necessária. Então, eu poderia interpretar assim, ó. Vamos modelar dessa maneira que está em cima. Não deve, então não teme, tá? Aí você pode reescrever isso assim. Se, deixa eu subir aqui. Não deve, fica mais fácil para você entender, tá? Então, não teme. Gente, essa parte eu tô gastando um tempo nela, justamente porque ela é fundamental para você escrever a negação de qualquer coisa, tá? E eu não falei ainda como é que é a negação da implicação, quer dizer, eu falei na aula, lá no texto que eu pedi para vocês lerem, eu dou o exemplo de como é que você faz isso. Mas, logicamente, a gente ainda vai chegar, a gente vai ter uma sessão nesse curso que é sobre lógica, mas a gente já está adiantando para você se acostumar que você vai precisar disso em conjuntos, você vai precisar disso em outros assuntos que a gente vai estudar, tá? Então, é o seguinte, ó, como é que você nega uma implicação, tá? A negação de uma implicação, você diz assim, logicamente seria isso aqui. Então, você colocar a notação disso seria isso. Quer dizer, P não implica Q. Mas como é que você fala isso de outro jeito, né? De um jeito mais natural, assim? Você não vai falar isso no dia a dia, assim. Se não deve, implica não teme. Como assim? Tipo, isso aqui é a sentença original, não é a negação. Então, veja que a dificuldade dessa questão é que a negação, já existe um não dentro dela, mas você vai ignorar isso completamente, tá? Esse não é o quê? Acabou. Então, voltando, como é que eu nego? Eu tenho isso aqui, ó, vamos dar uma pausinha, tá? Eu vou colocar aqui um balãozinho, muito importante. Depois, não se preocupem que, como tá gravando, depois eu posso mandar essa nota aqui do meu iPad para o grupo, tá? Para vocês ficarem com isso aqui também, esse texto que eu tô escrevendo aqui. É como se não precisa copiar, não. É como se fosse notas de aula que depois eu mando para lá. Então, ó,
se bem que já tem isso nas notas, tá? Mas é só para reforçar. Então, eu tenho aqui. Como é que você nega isso aqui? Né? Se P, então Q. E é universal, é uma regra. Você nega como? Você nega mantendo a hipótese e negando a tese, tá? Então, a negação disso é isso aqui, ó. Eu tenho P e eu não tenho Q, tá? Por exemplo, aquele exemplo lá de cima, vamos voltar aqui rapidinho, lá do choveu e está frio, que é mais fácil, que é mais simples, né? Se choveu, então está frio. Negar isso seria o quê? Seria dizer, olha, uma pessoa pode discordar, falar assim, olha, isso é falso, porque pode chover e não fazer frio, tá? Tá calor, choveu, mas está calor. Esse mais é um E de negação, né? Então, olha, aqui, isso aí que Cecília, isso é falso, porque aqui no meu bairro choveu e tá calor, tá? Então, você está fazendo o quê? Você manteve a hipótese que choveu, só que você negou a tese, tá? Então, não está frio, tá? Então, ó, vou voltar aqui, tá? Poderia ser outra coisa simples também, sei lá, tenho milho e então fiz pipoca. Não, eu tenho milho, mas eu não vou fazer pipoca, tá? Não quero pipoca. Enfim, coisas assim. Pense em exemplos também simples desse tipo para poder ajudar você, tá? Então, ó, a negação é sempre assim. Você não, a implicação some. Ela vira uma outra coisa, que depois, quando a gente chegar em lógica, você vai ver. Isso aqui é uma conjunção. Eu tenho P, e o símbolo da conjunção é esse acento circunflexo aqui. E, não que, tá? Não precisa decorar isso agora, não, porque a gente vai ver isso mais para frente. Então, a negação disso aqui é P e não que. Então, eu tenho a hipótese e nego a tese. Eu tenho a hipótese, eu continuo mantendo a minha hipótese, mas eu nego a tese. Então, a negação de uma implicação é isso, tá? Vamos voltar naquele exemplo do quem não deve, não teme. Ó, aqui em cima. Quem não deve, não teme. Então, eu remodelei isso como se não deve, então não teme, tá? Então, usando essa regrinha, eu tenho que fazer o quê? Para negar isso, eu tenho que manter a minha hipótese, que é o P, tá? É o não deve, e, que é a conjunção, não a minha tese. Só que a minha tese, então seria assim, não a tese. Só que a tese é não teme. Opa, desculpa, vai ficar tadinho aí, tá? Então, acho que tá aparecendo. Então tá, que eu escrevi meio para direita demais. Então, ó, não deve e não teme. Bom, não, acho que você consegue, né, tranquilamente, sem precisar de ninguém falar para você, que isso é anulado, é como se fosse menos com menos, tá? Logicamente. Depois a gente vai ver regrinhas lógicas bem restritas para isso. Mas é isso, tá? Então eu tenho, ó, isso aqui pode ser reescrito como não deve. Você pode até falar assim, ó, ele não deve. Você pode pegar um exemplo, tá? Um contra-exemplo, que eu falo nas aulas também. Não deve e teme, tá? Isso é a negação, é uma possível negação. Veja, essas sentenças que são provérbios, que são frases do dia a dia, até de matemática mesmo, às vezes você tem mais de uma maneira para falar isso, tá? Não necessariamente você tem que fazer igualzinho que eu fiz. Você pode escrever assim, ó, a negação disso, porque assim, quem não, você está generalizando, tá? Tudo que é generalista demais, para você negar aquilo, isso é uma coisa importante também, tá? Que a gente vai ver de novo mais à frente em lógica. Toda vez que você generaliza alguma coisa, a negação disso é existencial. O que significa isso? Eu falo assim, ó, todo aluno da Unirio é rico. Eu sempre dou esse exemplo, né? Todo aluno da Unirio é rico. Aí você fala assim, pô, mas eu não sou rico, eu sou pobre, sei lá, né? Então tá, então o que você está fazendo? Porque eu joguei uma frase que era generalista e era falsa, é falsa por acaso, né? É falsa, mas assim, eu dei uma frase que fala sobre todos e a sua maneira de negar essa generalização é dar um contra-exemplo, que eu falo isso numa das aulas também, na aula 1, se eu não me engano, ou na aula 2, eu falo sobre isso. Então você tem que dar um contra-exemplo. O contra-exemplo é você mesmo, ou outra pessoa que você conhece, tá? Então, existe alguém que não é rico, tá? Então, aqui, de certa forma, também é a mesma ideia. Quem não deve, não teme. Você está falando... É um negócio caindo aqui. Você está falando de maneira geral, tá? Você está falando de uma maneira geral
isso é falso. Quer dizer, você quer dizer que isso é falso, está negando isso. Não necessariamente é falso, tá? A negação, ela tem um valor de verdade oposto ao que você está negando. Se aquilo é verdadeiro, passa a ser falso, e se é falso, passa a ser verdadeiro. Então, ó, se você diz quem não deve, não teme, você pode negar isso dando um contra-exemplo. Ó, ele não deve, mas teme, tá? Esse mais é um e, não tal coisa, tá? Então, ele deu uma ideia, o mais sempre tem uma ideia de negação, né? Então, outra maneira de você escrever seria isso aqui, ó. Ele, ela, eu, não faz, tá? Não deve, mas teme, que passa a mesma ideia do que está aqui em cima, tá? E outras maneiras, você pode falar de outras formas. Eu não devo, mas temo. Eu não devo e temo. Eu não devo e tenho medo. Sei lá, seria bom usar as mesmas palavras. O máximo que você puder de usar palavras parecidas seria bom, tá? Não mudar demais. Mas a frase vai ficar diferente. Então, toda negação é assim, tá bom? Então, você vai fazer, por exemplo, nessa letra E, eu fiz para vocês. Quando a sentença é mais complexa, por exemplo, na letra F, se P é primo e divide N vezes M, onde M e N são números inteiros, eu coloquei isso de propósito grande, pra você ficar na dúvida. Não sei se vocês tentaram fazer. Ó, eu coloquei na letra F da número 2. 2F. Então, ó, se P é primo e divide N vezes M, onde M e N são números inteiros, então P divide N ou P divide M. Veja, aqui eu tenho uma sentença lógica mais complexa, porque eu tenho uma implicação mais complexa. Como é que é isso aqui, ó? Se não sei o que, não sei o que. Eu não vou usar P para não confundir com a letra Pzinho do primo que aparece na questão, tá? Se não sei o que, não sei o que, não sei o que, blá, 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 então, blá, 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 blá. É isso, tá? Você vai fazer a mesma coisa. Então, vai negar. Só que assim, aqui a sua hipótese ela é mais complexa, porque ela tem duas. Na verdade, a hipótese ela é constituída de duas hipóteses dentro dela. Ela é uma conjunção de hipóteses. Você pode ter isso, tá? Então você precisa ter aqui o P' e divide N vezes M. Então você tem lá, se aqui, ó, vou colocar até entre parênteses, P é primo e divide M vezes N, isso é a sua hipótese. Então, na verdade, são duas hipóteses, estão juntas, tá? Onde, perdão, ainda tem esse onde, não sei o que, não sei o que. Não se preocupe com isso, tá? Isso aí é para enrolar mesmo, pra você ficar confuso. Quer dizer, não é para ficar confuso, é parte da hipótese, tá? Mas, assim, eu coloquei isso justamente para você ficar na dúvida, que é para você refletir. Se P' divide M vezes N, onde M e N são inteiros, números inteiros, blá, blá, blá. Isso tudo é hipótese, tá? Isso tudo é hipótese. Então, aí você vem, deixa eu subir aqui. Então, aí vem uma tese que é também mas não é uma conjunção. Quando você tem um ou, a gente chama isso de disjunção, tá? Conjunção é quando você tem um e disjunção é quando você tem um ou, tá? Mas é tudo hipótese, é tudo tese, perdão. Então, não sei o que é P divide N ou divide M, tá? Isso é um teorema famoso, um teorema, um resultado que você estuda em aritmética. Eu não sei se vocês já fizeram esse curso, vocês vão fazer de qualquer maneira, em algum momento vocês vão ver esse. Não é importante, veja, aqui eu coloquei coisas totalmente distintas. Você não precisa entender profundamente a matemática. Você não precisa nem saber direito o que são as coisas para você. É que eu sei que vocês, imagino que vocês saibam o que é o número primo, o que é divisão, né? O número inteiro, porque isso é coisa de ensino fundamental, no ensino médio. Mas, assim, por exemplo, função holomorfa, você não é obrigado a saber o que é uma função holomorfa nem analítica, na letra G. Você pode fazer a questão só pela estrutura. É isso que eu quero que vocês. Esse curso é sobre isso, tá? É sobre você apreender estruturas e construir, entender as estruturas para poder acessar a informação que ela contém. Em matemática é muito mais estrutura, tá? Então, eu quero que você entenda, independente de você saber ou não o que é uma função holomorfa, analítica, não sei o quê, grupo, função polinomial, você não precisa saber sobre objetiva, não precisa saber nada disso, tá? Eu quero que você saiba fazer isso aqui, é separar hipótese, tese, isso é uma implicação lógica, tá? Isso é uma implicação, é uma sentença lógica, tem um verdadeiro ou falso. E aqui, como é que eu nego isso? O que é a negação de alguma coisa? Negação de uma implicação? Como é que eu reproduzo? Como é que eu escrevo a contrapositiva, a recíproca? Essas coisas, independente do que a frase esteja dizendo, tá?
Então, ó, aqui se eu tenho, se P é primo divide M vezes N, onde não sei o que, não sei o que, blá, 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 se uma coisa acontece, então outra coisa acontece. O que seria a negação, então? Do jeito que eu falei que se P, então Q, se A, então B, etc. A negação disso, sempre assim, ó, A implica B. Então, a negação vai ser, eu tenho A e não tenho B, tá? Então, você pode escrever isso de várias maneiras. Então, A e não B, né? Mas aí você vai ter que adaptar para a frase fazer sentido. Então, eu posso ter o seguinte, ó. Se P primo divide M vezes N, blá, 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 então, tal coisa. Como é que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer, ó, P. Aí você vai. Veja aqui, a frase ela vai entrar dentro daquele esquema que eu falei, ela é generalista. Eu estou dizendo que para todo primo isso é verdade, tá? Então, essa que é a questão aqui. Você tem que entender isso. Veja que eu estou tentando negar uma sentença verdadeira, tá? De novo, não importa se é verdadeiro ou falso. Então, quem não deve não teme, toda a função holomorfa analítica, o que quer que você queira dizer, né? Todo aluno da Unirio é rico, eu sou rica, então vou para a praia todo dia, sei lá, qualquer coisa que você queira falar que seja uma implicação, não precisa ser verdadeiro ou falso para você escrever a negação dela. Escrever a negação é escrever uma sentença que tenha o valor verdade oposto, tá? Então, ó, aqui o que eu vou fazer? Eu vou escolher um número primo, então, sei lá, P0 é primo e divide M vezes N, onde M, vou repetir, tá? M e N são em números inteiros. Eu tô chamando de P0, podia chamar de P mesmo, tá? É só para dizer que é um P0 que eu escolhi. Eu achei um cara que torna essa frase falsa, tá? O meu contra-exemplo. Então, onde M e N são inteiros, então, eu tenho a hipótese lá, mas P não divide. Agora, ao invés de falar a resposta, eu vou perguntar para vocês. O que seria a negação disso? Eu estou dizendo, ó, P divide N ou divide M, tá? Veja, esse ou matemático, ele é inclusivo. Então, você pode dividir os dois, tá bom? Não quer dizer que ele só divide o N ou só divide N, não. Então, você pode experimentar isso aí, um teorema de matemática, mas independente de você não conhecer ou não esse resultado, todo ou matemático, o ou lógico que a gente usa em matemática é um ou inclusivo. Você pode ter as duas coisas acontecendo, tá? Então, você pode falar assim, fulano estuda na Unirio ou vai para academia. Esse ou vai para academia não quer dizer que o cara não só vá para academia ou só estude na Unirio. A pessoa pode fazer as duas coisas, tá? Então, vamos voltar aqui. Eu pergunto para vocês, o que vocês acham que seria negar isso? Eu achei um primo que divide N vezes M, onde M e N são inteiros, mas... Agora, quem poderia me responder? Pode escrever no chat se quiser, não quiser falar no microfone. Quem pode me responder qual seria a negação? Porque eu tenho que negar isso aqui. Para negar a sentença toda, eu tenho que negar a tese. Como é que eu nego essa tese aí? O que vocês acham? Basta negar só um, né? Negar que P não divide M ou N, né? Não, peraí, mas aí aqui eu estou dizendo que se o P é primo e divide o produto, então ele divide pelo menos um dos dois, mas ele pode dividir os dois, tá? Ele divide N ou divide M. Eu quero dizer que isso não é verdade. Então, o que seria? É tipo assim, ó, vamos voltar, por exemplo, da academia da Unirio. Eu trabalho na Unirio ou vou para academia, mas eu posso fazer as duas coisas. Se eu quiser negar isso, seria o quê? Que eu nem trabalho na Unirio e nem vou para academia. Você concorda? Ah, sim, entendi. Não poderia negar um. Professor, não poderia negar um só, já estaria terminado, não? Não. Por quê? Porque se você negar um, ele pode satisfazer o outro. Não, M e N são inteiros, é parte da hipótese. Você não pode negar a hipótese, tá? Para você negar, aquilo é só uma informação complementar da hipótese. Que você tem que o P divide primo e divide N vezes M, mas é que eu tenho que dizer quem é o N e quem é o M, tá? É isso que a gente está fazendo aqui. Toda vez que você vê esse tipo de sentença em matemática, você vai ver muito isso, vai encontrar isso muito como estudante de matemática. Você vai ver, seja tal elemento que faz isso ou aquilo outro. E tal coisa, e faz não sei o que lá mais. Onde
tais e tais símbolos significam isso aqui, tá? É isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo o que são M e N, porque você poderia dizer o que é N e o que é M. Então, N e M são inteiros. Isso é parte da hipótese. Você não pode negar a hipótese, tá? A minha negação, que eu estou aparecendo na telinha preta aí, a minha negação, quero negar a tese. A tese é a parte que fala que P divide N ou divide M, tá? Então, Poderia, você tem... Pode falar. poderia ser, então, mas não divide M e não divide N, ou não divide nem M Isso, nem N, mas não divide os perfeito. dois, só divide o produto. Poderia ser Exatamente. isso? Isso, exatamente isso, tá? Então você vai dizer de alguma maneira que ele não divide nenhum dos dois, tá? Se você negar que ele não, você tiver certeza que ele não divide um, você ainda está encrencado, que ele poderia dividir o outro, tá? Então você não, para negar aquilo, você não quer que ele divida nenhum dos dois. Então, ó, vou voltar aí, olha aí na telinha preta que eu vou escrever, ó. Então o P0, eu achei um P0 lá, um primo que divide M vezes N, onde M e N são não sei o que lá e não sei o que lá. E, tá, mais, vou fazer exatamente o que o colega falou. Mais P0 não divide M, nem divide N. Pronto. É uma negação perfeitamente plausível para minha sentença, tá? Então, isso é super importante também. Nem todas elas são muito simples, tá bom? Pode falar. Quem abriu o Professora, microfone aí? é eu. Nesse caso, vale para todos, né? Assim, desse jeito aí. Diz assim, porque assim, Aham. eu não entendi, eu não tinha entendido, né? Agora eu entendi porque tem que ser os dois agora. Quer dizer que caso Uhum. aconteça assim, tiver uma, como é o nome? Eu esqueci o nome, isso aí A disjunção? Esse ou? sim, quando tiver desse jeito aí, Ótimo. Uhum. caso assim, acontece assim, quando tiver os dois juntos, né? Ou, né? Tem que ser negar os Isso. dois de uma vez, não ser um no outro, não, Exatamente. né? Perfeito. Entendi. Eu vou colocar aqui para vocês, para ficar bonitinho, organizado mesmo. Aí quando você chegar lá em lógica, você já vai saber. Ó, vou escrever aqui. Então, ó, disjunção é o nosso famoso ou, tá? A gente escreve assim, disjunção. Então é isso aqui, é P ou Q. Em matemática, eu vou denotar isso assim, em lógica, a gente escreve como se fosse um Vzinho, tá? P ou Q. É a disjunção, tá bom? E aí, esse P ou Q, ele não é como na linguagem usual, que a gente fala assim, Flamengo ou Vasco. Normalmente uma pessoa torce para um time só. Tá? O normal é que uma pessoa torça para um time só, inclusive que eles sejam rivais. Tá? Também serve, Matheus. Serve sim. Isso aí que você escreveu tem o mesmo significado, tá? Se tiver o mesmo significado, exatamente o mesmo significado, você pode mudar um pouco as palavras, tá? Não tem problema, não. Bom, então, quando eu falo assim, por exemplo, Flamengo ou Vasco, Flamengo ou Fluminense, sei lá, Fluminense ou Américo, não sei lá, não sei o nome de time de futebol. Mas enfim, normalmente as pessoas torcem para um só, né? Então, é uma coisa exclusivamente ou outra, não é o caso aqui. Em matemática, o ou, em geral, significa pode ser os dois, tá? Então, eu posso, você fala assim, vermelho ou amarelo. Tá, quer dizer que uma coisa pode ser vermelha ou amarela, aí no caso seria exclusivo, né? Porque dificilmente uma coisa vai ser vermelha e amarela ao mesmo tempo, né? Nem somando as cores não dá, é laranja. Então aí seria disjuntivo, seria uma disjunção exclusiva, tá? Então em matemática, você fala assim, P divide, então 2 divide 4 ou divide 6. Esse ou, os dois são verdadeiros. O 2 divide 4 e 2 também divide 6, tá? Ele não precisa só dividir. Vamos só para. Não sei se vocês ficarem em dúvida, porque a própria frase matemática, talvez vocês não tenham tanta, assim, tanta intimidade, né? Essa frase aí, ó. P, eu falei do 2, né? O número 2 é primo. Então, ó, por exemplo, P divide o 2, perdão, não é igual, é outra coisa. Deixa eu só apagar aqui. Então, o 2, gente, apaga. Então, só um exemplinho aqui, tá? 2 divide 6. O 6, ele é 2 vezes 6, tá? Então, assim, ele divide pelo menos um deles, que é o 2. Tá? O 2 é divisível por ele mesmo. Outra coisa, 2 divide 24. 24 pode ser escrito de várias formas.
Ele pode ser escrito como 2 vezes 12. Você vê, ó, o 2 divide 2 e divide 12. Ele pode ser escrito como 3 vezes 8. Nesse caso, 3 vezes 8, o 2 só divide o 8, mas ele tem que dividir pelo menos um. Tá? Então, se ele não dividir ninguém, se você tiver 2 ímpares multiplicando, o produto é ímpar. Certo? Então, se você fizer 3 vezes 7, 21, é ímpar. Isso não é divisível por 2. Porque o 2 não divide nenhum dos seus componentes. Tá? Então, seja ele composto ou primo. Então, aqui, dizendo que esses caras têm que ser primos. Ó, o N e o N aqui, no caso, seriam 2 ou 12, 3 ou 8, tá? 6 vezes 4, ó. 6 vezes 4 também serve. O 2 divide 6 e divide 4, tá? Então, não, esse ou, ele é inclusivo. Você pode ter as duas coisas acontecendo. Então, a negação da disjunção, então, negar isso, negação, seria o quê? Você não pode ter nenhuma coisa nem outra, tá? Então, o 2 não divide nem 6 nem 4, por exemplo. Isso é falso, né? Divide os dois. Mas, por exemplo, no caso do 21 que eu falei, 3 vezes 7. 2 não divide nem 3 nem 7. Por isso que ele não divide o produto, tá? Então, a negação da disjunção seria não P e também não Q, tá? Depois a gente vai ver que isso tem um nome, que é a lei de De Morgan, que a gente vai negar uma disjunção, vira uma conjunção. Conjunção é isso aqui, ó, é o E. Aproveitando, ó, conjunção é você ter P e Q. Ou ainda simbolicamente seria P, chapeuzinho Q. Tá? Negar isso. Como é que você nega que eu tenho duas coisas acontecendo? Está frio e está chovendo. Tá? Aí, se eu quiser negar isso, que é outra coisa, isso não é uma implicação, não, tá? É uma conjunção. Eu estou só colocando uma coisa e outra ao mesmo tempo, estou dizendo que duas coisas estão acontecendo simultaneamente. Como é que seria a negação disso? Se eu disser que está frio e está chovendo. Para negar isso, basta que. Aí é o que vocês falaram antes. Basta que um deles fosse falso. Se eu disser assim, não, peraí, está chovendo, mas está calor. Aí já é negação, tá? Já é uma negação. Ou então, está frio e não está chovendo. Aconteceu agora. Aqui, pelo menos onde eu moro, está frio, mas não está chovendo, tá? Então, a negação disso seria... Só que, assim, do jeito que eu falei, parece um pouco mais implicação, né? Porque, normalmente, a negação do P e Q é eu não ter uma coisa ou não ter outra. Basta que eu não tenha uma das duas, tá? Então, seria não P ou não Q, tá? Em geral. Esse exemplo que eu falei do está calor e não está chovendo, essas coisas, enfim. Eu falei porque eu falei de um jeito que parece uma conjunção, né? Eu coloquei um E. Mas, assim, em geral, logicamente falando, a modelagem da negação de uma conjunção de um E é um não alguma coisa ou não outra coisa. Esse ou ainda é inclusivo, tá? Eu posso não ter nada acontecendo. Pode ser que esteja calor e não esteja chovendo. Ainda é negação. Então, a negação, você tem várias possibilidades, tá? Então, tá aqui dentro, contemplado dentro desse ou inclusivo, tá bom? Então, assim, um detalhezinho que pode fazer diferença, tá? Então, é importante você depois, se vocês tiverem dúvida, dê uma nesse vídeo que eu vou pegar o link e colocar na sala, tá? Quando eu receber o link do Google, aí eu imagino que eu vou receber ainda hoje e mando lá para quem quiser assistir de novo, tá? E esses detalhezinhos é importante você refletir, tá? Eu não vou fazer todos eles, não. Mas, assim, eu quero que vocês tentem pensar sobre os outros, né? Tem outros exemplos, os da tarefa que vocês têm que entregar. Acho que eu não sei se eu perguntei na semana passada, vocês têm um grupo de WhatsApp de vocês, assim, da turma de vocês? Vocês trocarem ideias entre vocês e tal? Sim. Maravilha. Então, troquem ideias entre vocês, assim, é super importante, isso faz muita diferença, tá? Assim, mesmo que eu não possa dar a resposta, mas você pode trazer outro exemplo e eu posso ajudar com aquele exemplo, tá? Que eu não quero fazer diretamente, porque senão não vai fazer sentido, tá? Mas é isso, acho que eu respondi, né, a pergunta. Alguém tem alguma dúvida sobre essas coisas que eu falei? Alguém gostaria que eu repetisse alguma coisa? Desse exemplo aqui, desses exemplos, da negação. Mas, ó, não é trivial mesmo não, tá? Então fez muito bem perguntar, porque realmente não é uma coisa simples, idiota, super boba, não é. Pelo contrário, negação é uma coisa que dá trabalho, você tem que pensar, e é um dos maiores problemas para os alunos da matemática,
Sim, é legal. Manda o link do grupo para a Rebeca aí, tá? Eu acho que eu coloquei o link também na sala, Rebeca, na semana passada. Alguém pediu para eu colocar? Eu acho que eu coloquei, ó. Deixa eu só ver se está aqui. Aqui na sala do nosso curso, Fundamentos, aqui no mural. Vamos só voltar aqui. Não sei se vocês estão. Eu ainda estou compartilhando a outra tela, porque na aula de análise funcionou. Eu consegui compartilhar duas telas ao mesmo tempo. Aqui aparece. Peraí. Tem muita coisa, né? Mas aqui, ó, grupo do WhatsApp. Alguém. Deixa eu colocar. Vou copiar o endereço aqui para vocês. Porque alguém pediu para eu colocar na semana passada. Vamos ver se já. Aqui. Ó, Rebeca, esse aqui, ó. Tá? Foi isso que me passaram na semana passada. Beleza? Aí entra lá, que aí para o pessoal, vocês trocarem de nada. Vocês trocarem ideias entre vocês, tá? Vocês podem trazer até coisas assim em grupo. Também, se vocês quiserem, podem marcar em grupo, assim, tipo, vamos marcar com a Cecília um horário em grupo, sei lá, 5 pessoas, 6, pode fazer, tá? Para tirar dúvida ao mesmo tempo, pode, tranquilo, sem problema, tá bom? Professor, Fala, pode falar. só para ver se eu realmente entendi isso aí, Uhum. seria correto a gente afirmar que uma disjunção, na disjunção, eu teria que negar a parte da tese por completo, tudo, e numa negação, basta negar um dos itens que aparecerem nesse lado do que a gente chama de tese, Aqui, que a senhora apresentou como tese, seria isso? então, tem que tomar cuidado, são duas coisas diferentes. Aqui, conjunção e negação são estruturas lógicas que podem aparecer numa implicação ou não. Quando eu Tá certo. comecei lá, Acho que eu aqui não falei tem errado. implicação. Aham, Disjunção e conjunção, acho que eu falei errado. tá. Numa disjunção, eu teria que negar os dois, assim, todo lado da tese, e na Aham. conjunção, bastaria eu negar um deles, seria isso? A princípio, bastaria que um deles fosse falso, ou um deles tivesse a negação com um não. Mas, assim, na hora que você for escrever, você tem que escrever não P ou não Q. Você tem que colocar o não nos dois, tá? Então, se você está negando a conjunção, vamos supor que a sua sentença fosse assim, ó. Se A, então... Aí eu vou colocar uma conjunção. P e Q, tá? Aí, quando você vai negar isso, negação disso. Negação vai ser, eu tenho A, mas eu não tenho E ou não tenho Q. Tá? Sempre tem que falar assim. Eu tenho A, mas eu não vale P ou não vale Q. Um dos dois. Então, assim, esse não P ou não Q, de novo, pode ser que os dois sejam não. Tá? Os dois têm um valor lógico oposto. Mas esse ou está incluindo essa possibilidade. Tá? Então, toda vez que você vai negar uma conjunção, você nega cada um deles e coloca um ou. Tá? E quando você nega. Então, assim, veja uma coisa importante. A negação de conjunção é disjunção e vice-versa, tá? Então, é isso que está acontecendo aqui, ó. O não P e Q vira... Isso aqui é equivalente, vai ver depois o que significa esses 3 tracinhos, equivalência lógica, tá? Não precisa decorar isso agora não, mas pode ajudar vocês na hora de escrever fazer essa tarefa aí. Então, não P e Q é não P ou não Q, tá? E o não P ou Q é equivalente a não P e não Q, tá? É isso que está acontecendo aqui. Isso aqui que eu acabei de escrever tem um nome também, que a gente vai aprender depois, daqui a algumas semanas. A gente vai ver, se chamam leis de De Morgan, tá? Tem uma versão disso para teoria de conjuntos e tem uma versão disso para lógica. Não se afobem, não precisa decorar isso, tá? Mas é bom você ter um pouco dessa intuição para você poder fazer essa tarefa da negação, tá? Porque pode ser que você precise, e em geral, em matemática, em outras disciplinas que vocês estudam, que vocês façam aí, pode ser que você precise, tá? Às vezes você precisa, por exemplo, uma situação que você precisa negar, aprender a escrever a negação de uma sentença, quando você vai demonstrar alguma coisa por absurdo, que é um dos temas dessa aula dessa semana, da aula 2, que você vai ler lá. Demonstrações por absurdo, elas são assim. Então, eu tenho lá uma implicação. Então, se P, então Q. Tá aqui. Eu tenho que demonstrar isso.
Aí esse símbolozinho que eu fiz aqui é eu vou provar tal coisa, tá? Aí só que eu decidi que é mais fácil demonstrar por absurdo, às vezes é o único jeito. Então, vou fazer o que a gente faz na demonstração por absurdo. Você nega a tese, tá? E mantém a hipótese. Então, você continua pressupondo lá que você tem lá, eu tenho P continuo, você não precisa nem falar isso. Ele fica implícito lá que o P continua, tá? E aí você vai blá, blá, blá. No começo você já vai falando, olha, suponha, por absurdo ou por contradição, uma outra forma de falar, que não vale P. Q, perdão, tá? Eu não tenho Q, então você precisou usar a negação da tese. Só que às vezes a sua tese é complicada, tá? A sua tese poderia ser esse exemplo aí do P primo divide não sei o quê, tá? Então você vê que a sua tese toda já pode ser uma grande sentença que tenha uma implicação lá dentro, tá? Em matemática pode tudo. Então você pode ter uma construção que seja bem robusta. Então você tem lá, se seja não sei o que, não sei o que. Então, o blá, 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 um monte de coisa. E esse blá, blá, blá pode ser uma implicação. E você tem que negar isso. Então, você tem que saber fazer isso. E isso é um dos maiores problemas na hora que as pessoas vão demonstrar as coisas, porque elas não sabem negar. E aí, na minha experiência no dia a dia, assim, desde que eu estava na graduação, eu fui observando isso, e aí a gente estuda isso também, isso é importante, tá? Isso está em livros de lógica e tal, mas assim, existe um porquê das pessoas estudarem isso, e eu gosto de deixar claro no curso de Fundamentos 3 por que isso é assim, tá? Então, por que esse tópico existe lista de exercício que eu falo só disso, não só disso, mas que eu coloco um exercício todo só para isso, porque isso é um problema, tá? E não é fácil aprender a negar. Então, você vai na demonstração por absurdo fazer, suponha que eu não tenho o quê? Aí você vai desenvolver isso aqui. Essa é a estrutura de todas as demonstrações por absurdo. Você vai desenvolver do jeito que for, que você puder, vai lá, blá, blá, blá. Em algum momento você vai chegar numa conclusão que vai entrar em contradição. A sua conclusão vai ser alguma coisa que vai ser não P, não a sua hipótese. Então você vai entrar em contradição, você vai ter não P e P ao mesmo tempo. Isso aqui em matemática não pode. E em matemática, existe um grande princípio que a gente usa, um princípio filosófico, que estrutura a matemática, que é o princípio da não contradição. Eu não posso ter isso aqui. Isso é uma contradição. P e não P. Ele e não ele. Isso aqui a gente chama de contradição. A gente vai estudar isso mais à frente também, tá? Eu só estou dando uma palhinha já para poder ajudar. Já para poder situar você um pouquinho. É uma contradição. Não pode. Então, se eu cheguei numa contradição, é porque eu fiz alguma coisa errada lá no começo, que foi supor que não valia a tese. Esse pedaço aqui deve ser falso. Por isso que você... então já que é falso, então é porque eu tenho isso aqui mesmo. Tá certo? O que estava aqui, o que eu fiz aqui no comecinho, se P, então Q é. Então Q vale mesmo, porque quando eu achei que não valesse, quando eu disse que não valia Q, deu um problema. Resumindo, demonstração por absurdo é isso, tá? Enfim, eu estou falando dessa história da demonstração por absurdo, primeiro porque é um assunto também que você vai abordar isso, tá? Eu coloquei exemplos bem simples, você não precisa saber grande coisa para poder usar essa ideia, tá? Da demonstração por absurdo, mas também porque ela oferece oportunidade para você aplicar negação de coisas, você negar sentenças. Às vezes as coisas são simples, tá? Mas você tem que saber escrever, você tem que saber o que você está negando, qual é a negação daquilo. Você fala assim, todo aluno da Unirio é rico. A negação disso não é nenhum aluno é rico. Nenhum não é negação de todo, em lógica, tá? A negação de todo existe algum que não faz, tá? Existe algum elemento que não satisfaz aquilo. Existe algum aluno que não é rico, tá? Pelo menos um. Pode ter milhares, mas assim, se você achar um que não é, já é suficiente, tá? Então, essas questões delicadas, você entender realmente o que é uma negação, é apenas você oferecer uma situação em que aquela sentença tem um valor lógico oposto ao valor lógico da sentença original, tá? Que tem o significado análogo, claro, tá bom? Então é isso. Tirei sua dúvida? Acho que eu falei um monte de coisa, né? Acabei falando mais do que
A senhora tirou uma dúvida e botou mais um monte de coisa nova na minha cabeça. Confuso, tudo bem. É igual a minha professora de matemática do ensino fundamental, minha professora do ensino médio, falava assim: eu vim aqui para complicar, não para explicar. Tô brincando. Não, mas assim, Não, tem que trazer coisas é novas, muita né? novidade, nossa, Uhum. mas Não, tudo com bem. certeza. Mas é legal, pô. Vocês estão aprendendo coisas novas. É bom, né? Aprender coisas novas. Não fiquem angustiados, tá? Não vai ser nada super complicado. Vocês vão se acostumar com isso. Vocês vão ter que praticar isso bastante. Semana que vem, a gente vai começar a falar de conjuntos. Eu vou deixar passar essa semana, eu não vou atualizar por enquanto a plataforma, o Google Classroom, não. Vou deixar do jeito que está, tá? Eu não vou mexer para vocês terem tempo de pensar sobre a lista 1 e 2, sobre essa tarefa, tirar suas dúvidas, fazer tudo. Tentem fazer tudo. Não façam sua tarefa, não. Tentem fazer tudo para a cabeça de vocês se acostumar com essas ferramentas, com essa linguagem nova, tá? E aí, releiam as aulas que ó, eu escrevi esses textos com o maior carinho, tá? Tentem reler, que aí, quando a gente chegar na semana que vem, que aqui eu coloquei até a aula aqui, ó, tem bastante página, mas assim, tem bastante coisa legal, tá? Tudo isso que eu falei aqui tá escrito aqui, de alguma maneira, que eu falei de outro jeito aqui, mais detalhado, com outros exemplos, mas aqui tem tudo isso que eu falei, tá? Então, tentem ler tudo, reler, se for necessário, releia escrevendo junto, tá? E na semana que vem eu vou ter que fazer um pouco mais, vou talvez trazer uns slides, falar um pouquinho mais, apesar de eu gostar de usar essa aula, esse encontro mais para tirar dúvida, mas eu também vou apresentar coisas novas, não assim novas, vai estar em algum texto que vocês vão ler, tá? Vocês vão ler, vai ter um material já para você estudar, mas eu vou desenvolver um pouco mais, porque na semana que vem a chapa vai esquentar um pouquinho mais, a gente vai falar de conjuntos. E apesar de ser uma coisa que você já conhece, vocês já sabem o que é um conjunto, o que é um elemento e tal, mas a gente vai refinar isso e vai abstrair, tá? Então, esse curso ele é abstrato, tá? Então, o Fundamentos 3 é um curso para fortalecer a linguagem abstrata de vocês, para chegar em cursos mais à frente de álgebra, análise, coisas assim, e vocês ficarem tranquilos, tá? Aí vocês ficarem mais fortalecidos, assim, com a coluna firme, tá bom? Muito bem. Mais alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma outra coisa da lista, de outra coisa do material? Não sei, qualquer coisa. Deixa eu ver. Quem está aí ainda? O pessoal, não sei, também Professora, quietinho. eu tinha levantado a mão, mas era Ah, não é para tirar dúvida, não. Era mais para eu perguntar qual é o nome dessa. É como se fosse o nome dessa matéria, o nome desse estudo. desse conteúdo, né? Porque o que você fez agora, desculpa, só para eu falar por quê. Eu vim da computação, né? Aham. Eu fiz um pouquinho de. Eu fiz um pouquinho, não, eu fiz 3 anos de ciência da computação. E uma das Uhum. matérias é justamente porque, obviamente, circuitos lógicos usa muito essa Aham. lógica. Eu Uhum. aprendi de uma forma meio de cálculo, né? Tipo, Sim, você não, e, aprendeu. ou. Você aprendeu álgebra booleana. Álgebra Você booleana, aprendeu. isso. O nome disso é É, álgebra booleana? Não, isso aqui é lógica proposicional, tá? Então, esse conteúdo aqui, esse iniciozinho, isso é coisa que eu falei de P ou Q, conjunção, disjunção, Sim. negação, não sei o quê. Isso é lógica proposicional, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Só Lógica que a gente vai ver com uma proposicional. abordagem. Isso. Ah, Só que dentro da lógica proposicional existem várias abordagens. A computação uma das principais clientes dessa lógica proposicional, né? Então, o que você estudou em computação é essencialmente a álgebra que você pode formar com isso aqui, né? Então, esse não, uhum, ou acaba virando um cálculo. E aí é a álgebra booleana, né? Que você estudou. Que é bem entendi. legal também. É bom saber, assim, É um pouquinho, legal. pode ajudar. Foi, assim, é bem divertido de aprender também. Às vezes até Uhum, um pouquinho complicado de entender ali no começo, porque como eu estava na computação, eu não tinha toda aquela base matemática. Tive que aprender, por exemplo, uhum, a trabalhar com base 2 para fazer aquilo ali, uhum. e eu não tinha ideia de que a Ah, gente trabalhava entendi. com base 10 já antes. Aí Uhum, foi bem legal. Mas assim, o jeito que você está explicando é muito mais dando mais uma. O jeito que você explicou agora foi numa ênfase mais teórica, que eu lembro que eu fiz na minha infância em aula de uhum. filosofia, algo do tipo. Não é? Uhum, Daí em uhum. Tem a ver, filosofia, né? exatamente.
Sim, tem tudo a ver, porque, assim, são as mesmas coisas, na verdade, isso tudo veio da filosofia, né? Inclusive, é uma das coisas que eu vou querer que vocês estudem mais pro fim do curso. Depois eu vou começar a separar alguns temas, que eu vou querer que vocês façam, tipo, que seria, se fosse presencialmente, a gente faria seminários, que esses seminários fazem super sucesso. Todo período que eu dou Fundamentos 3, quase sempre sou eu que estou dando Fundamentos 3, mas assim, eu sempre faço esses seminários que são muito legais, que são seminários relativos a alguma coisa do conteúdo ou a história da matemática no século XX, porque muito disso que a gente está vendo, ela é uma matemática moderna, mas assim, apesar dela ter fundamentos lá na Grécia, ela tem uma roupagem moderna, contemporânea do século XX para cá. Então, assim, essa parte aqui de lógica, ela, na verdade, os fundamentos dela estão lá na filosofia aristotélica. Então, assim, você viu isso com certeza lá na escola, em filosofia, que é muito maneiro, mas assim, eu até sinto falta de isso ser trazido um pouco para a matemática, porque no ensino superior a gente precisa disso. A gente precisa dessa base teórica e você interpretar os objetos para modelar os mesmos. E você poder provar resultados, você chegar, inventar objetos novos e entender a correlação entre eles. Então, você precisa dessa estrutura de raciocínio que abarque padrões, né? Então, você precisa, assim, não é só fazer conta, né? Vocês já sabem disso, vocês entraram no curso de matemática, vocês não só fazem conta, vocês têm que entender estruturas. Então, por isso que eu faço questão de colocar essas frases, assim, genéricas, frases cotidianas, para você aplicar o raciocínio lógico-matemático nelas, porque tudo tá no mesmo caldeirão, tá? Mas é isso mesmo, bem legal isso, esse seu